Boa noite, turma da 148. Tudo bem com vocês? Como que passaram o feriado? Bom, turminha, eu vou vindo aqui já com umas explicações para vocês de um conteúdo que eu coloquei para vocês na plataforma, ok? Então, vamos iniciar por esse conteúdo de hidrocefalia. Lembrando que nós estamos em paciente crítico e cirúrgico. Então, são cirurgias que ocorrem, que tem que haver o cuidado de enfermagem, e esse cuidado de enfermagem é oferecido pelo técnico de enfermagem e monitorado por ele. Alguns cuidados específicos o técnico faz, outros cuidados o técnico monitora, tá? Ele fica fazendo a monitorização depois da instalação, tá bom? Então, hidrocefalia, caracterizada pelo aumento do volume líquido cefalorraquidiano, causado por obstruções na circulação licórica. A hidrocefalia pode ser ocasionada principalmente por hemorragias ou tumores. Essa obstrução pode causar aumento da pressão intracraniana e por isso deve receber atenção prioritária quanto ao tratamento. O principal tratamento está relacionado à drenagem do excesso de líquor, através de um catéter inserido no ventrículo com drenagem para o peritônio, que é o DVP, ou com drenagem para o meio externo. Então, a hidrocefalia ela pode ser congênita, a criança ela pode nascer com um problema congênito ou na válvula, que tem no sistema nervoso central, ou pode ser um outro processo que possa causar essa hidrocefalia, tá? Então, nesse caso é congênito. Mas ela pode ser causada também por um tumor, ela pode ser causada por um AVC, ela pode ter várias sequências de doenças neurológicas que causam essa hidrocefalia, que seria o aumento do volume de líquor no sistema nervoso central. Para isso, o que acontece? O médico, quando o paciente ele desenvolve esse tipo de problema, esse tipo de patologia, o médico ele vai passar um catéter, o neurologista ele passa um catéter para diminuir essa pressão intracraniana desse líquor que fica no sistema nervoso central que aumentou. Então ele insere esse líquor, esse catéter, e esse líquido ele vai drenar de duas formas. Ou uma ele drena externamente, né? Ele coloca o catéter e ele vai drenar externamente. O outro ele drena internamente e esse líquido é absorvido pelo rim e eliminado pela urina. São dois processos. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas o que eu quero de vocês é que não necessariamente vocês têm que saber para que é esse catéter. E vocês vão prestar os cuidados de enfermagem quando o paciente vir com catéter, tá? Então, por isso que eu tenho que estar falando, isso acontece em UTI, principalmente se vocês forem trabalhar numa UTI de neurologia, então vocês têm que ter o conhecimento dos catéteres, tá? Eu coloquei para vocês, expliquei os catéteres, ó. Derivação ventricular esquerda, DVE. Então, o catéter que vem DVE, ele vem escrito DVE, significa que o médico passou esse catéter. Então, aí vamos ver a finalidade dele. O DVE é um procedimento cirúrgico utilizado para introduzir um catéter de drenagem no espaço subaracnoide do paciente, possibilitando a drenagem do excesso de líquor para um sistema fechado com um saco coletor externo. Então, é só vocês entenderem que o DVE, ele é o catéter que coloca no sistema nervoso central para facilitar a drenagem do líquor que está em excesso externamente. Então, esse líquor ele vai sair no coletor, né? E vai ser drenado externamente, tá ok? Esse sistema pode apresentar um dispositivo que é ligado a um monitor específico que possibilita a instalação de um sistema de mensuração de pressão intracraniana. O controle de drenagem nesse sistema ocorre por gravidade, ou seja, quanto mais alto, menor a drenagem, e quanto mais baixo, maior a drenagem. Significa que o sistema que é inserido, ou ele vai ficar quanto mais baixo, mais vai drenar o líquido, mais alto, menos vai drenar. Quem vai falar a posição desse dreno, o médico que vai falar, eu quero dreno em posição inferior, e aí a gente vai mantendo de acordo com a prescrição médica o dreno. É um dreno de sistema fechado, ok?
Então aí, ó, o controle de drenagem nesse sistema ocorre por gravidade, ou seja, quanto mais alto, menor a drenagem, quanto mais baixo, maior a drenagem. Essa altura é controlada por uma escala, essa escala tem uma reguinha e aí o neurocirurgião que vai nivelar essa régua é similar ao PVC, tá? Ele vai nivelar essa régua na altura do lobo da orelha do paciente e a gente vai manter nivelado de acordo com a prescrição médica, que nem eu falei para vocês. Explicando assim parece ser difícil. O que vocês têm que entender é quando o paciente vem do centro cirúrgico para vocês com catéter de DVE, você saber qual que é a finalidade desse catéter. Qual que é a finalidade? Drenar o líquido encéfalo-raquidiano. Por alguma patologia, seja congênita ou não, esse paciente ele está com aumento do líquor encéfalo-raquidiano, ok? Então o médico vai colocar o catéter para drenar. Nós temos dois tipos de catéter. O catéter que é drenado internamente, que vai ser absorvido pela urina e eliminado, tá? E o externamente, nós acabamos de falar do catéter externo. Catéter externo, quais são os cuidados que vocês vão fazer? Vocês vão deixar a bolsinha nivelada de acordo conforme prescrição médica. E depois eu vou falar aqui para vocês os cuidados pré e pós, tá? Bom, agora nós vamos falar da descrição da derivação ventricular peritoneal. Procedimento cirúrgico usado para introduzir um catéter de drenagem no espaço subaracnoide do paciente, garantindo a retirada do excesso de líquido no peritônio e, consequentemente, a eliminação pela urina. Então, esse catéter, ele já vai ser um catéter interno, tá? Esse líquido, ele vai colocar e ele vai desembocar lá no peritônio, aonde vai ter absorção do rim e o líquido vai sair pela urina. É isso. O catéter interno, os cuidados não é tão difícil, né? Só você vai manter a cabeceira de acordo com o que o médico venha pedir, fazer curativo na inserção do catéter. Quem faz o curativo na inserção do catéter geralmente é o enfermeiro, conforme o protocolo da instituição. Então vocês não vão ter tanto trabalho. Mas no catéter externo, vocês vão ter o trabalho de monitorização e os cuidados de enfermagem que eu vou passar para vocês agora no pré e no pós-operatório, ok? Bom, aqui tá falando das indicações, tá? A gente tem as indicações das derivações. Quando que o médico instala um catéter DVE e um catéter DVP, tá? Isso daí é mais uma questão a critério médico. O que o técnico de enfermagem tem que ter é conhecimento. Então, se o paciente vem com um DVE para você vai olhar e falar, o que é isso? Para que serve? Então, você tem que ter pelo menos a base do que é aquilo, né? E saber diferenciar um PVC, né? Que a gente já estudou sobre o PVC em sala de aula, um DVE e um DVP. DVE, drenar, é um catéter inserido cirurgicamente. Quem insere o catéter é o médico para eliminar, para diminuir, né? Tirar a quantidade de líquido encéfalo-raquidiano por causa de algum motivo patológico ou congênito, o paciente teve um aumento desse líquor. Então, você quando vê o catéter, você sabe a finalidade do catéter. A enfermagem, o técnico de enfermagem tem que saber a finalidade daquilo. Para que serve, né? Mesmo que, como eu já expliquei para vocês sejam treinados, possa haver um treinamento lá com o enfermeiro da CCIH, com o enfermeiro assistencial que está ali do lado de vocês, mas vocês têm que saber a finalidade, ok? Tá? Então, aí fica para vocês o DVE e DVP, tá certo? Aí, agora vamos falar da assistência de enfermagem nos cuidados no período pré-operatório antes da cirurgia. Então, vamos lá. Primeiro, verificar o perímetro cefálico diariamente. Como o bebê, quando o bebê nasce, nós verificamos o perímetro cefálico do paciente, da criança, já para detectar também uma possível hidrocefalia. Pegar a fita métrica e colocar na cabeça e marcar lá no gráfico quanto que está o perímetro cefálico, tá? Verificar sinais vitais dando atenção à pressão arterial e frequência respiratória. 3. Verificar alteração nos reflexos dos movimentos corporais e comportamento como agitação ou sonolência. Paciente de neurologia, eles têm muita sonolência. Isso, lembra que a professora sempre explica para vocês para avaliar os sinais de consciência? Então, sonolência é um sinal, agitação é um sinal. Então, isso tem que ser sinalizado e tem que ser anotado. Se o paciente começa a ficar agitado,
você tem que anotar a partir de que horas o médico ele vai querer saber a partir de que horas que ele ficou agitado. Se começou uma sonolência, também a gente tem que anotar e comunicar. Não é só, anotei lá, o paciente está ficando sonolento e vou anotando. Não, eu tenho que anotar e comunicar. Lembra da sinalização? É importante que você saiba os cuidados de enfermagem para que você sinalize o que está acontecendo com aquele paciente naquele momento, tá bom? E estar atento às queixas cefálicas, ok? Então, o paciente refere dor, está com dor, eu tenho que comunicar, ok? Então, são os cuidados pré-operatório. Agora, nós vamos para os cuidados pós-operatório. Então, depois que o paciente foi lá, instalou o cateterzinho, foi externo ou interno, os cuidados pós-operatório, tá? Verificar perímetro cefálico diariamente. Verificar sinais vitais, dando atenção à pressão arterial e temperatura. Verificar alterações nos reflexos dos movimentos corporais e comportamentais, como agitação ou sonolência. 4. Em caso de DVE, controlar o débito da derivação, controlar a altura do coletor de acordo com a prescrição médica, realizar o curativo na inserção da derivação de acordo com a prescrição da enfermagem. É super fácil, gente, assim, super fácil não, é fácil, não é difícil. Imaginem, eu tô postando na plataforma para vocês algumas fotos, né? Algumas fotos de procedimentos, eu já coloquei para vocês lá traqueostomia, cânula endotraqueal, e aí eu vou ver se eu acho um catéter para colocar para vocês. Então, o catéter ele é inserido no local que o cirurgião insere, e aí ele costura e o catéter sai. E ali aquele líquido vai saindo lá na bolsa coletora. Esse líquido ele vai ser desprezado, tá? Conforme prescrição médica. Só que quando a gente despreza, é só trocar da bolsa, não é uma coisa que você abre e joga fora, porque não pode haver contaminação. Uma das complicações é o paciente contaminar, o paciente ter uma meningite. Então, essa é trocar da bolsa coletora, tá certo? Então, o que vocês vão ter que fazer de cuidado de enfermagem? Controlar o débito, a coloração do débito que está drenando, geralmente é amarelinho claro, bem para esbranquiçado. Então, vocês têm que anotar a coloração do débito, vocês têm que manter a bolsa. Lembra que a bolsa ela é por pressão? Se ela ficar mais alta que a cabeça do paciente, ela vai drenar menos. Se ela ficar mais baixa, ela vai drenar mais. Isso quem vai controlar é o médico, porque ele que tem que saber, ele que vai saber quanto que ele quer que drene. Né? Se ele quer que drene 30 ml, 40 ml, 50 ml, isso vai ser uma coisa bem lento, tá? Vai ser lentamente, não é uma drenagem como uma paracentese ou uma toraxentese que a gente vai conversar sobre isso. Já é algo lento, porque faz parte do sistema nervoso central, tá certo? Bom, em caso de DVP, controlar o débito urinário e avaliar a fontanela em caso de lactantes, tá? Em caso de crianças, você vai avaliar a fontanela, que é essa partezinha aqui, que ela significa, como a gente já expliquei em sala de aula, a criança não tem o fechamento total da calota intracraniana. Então, qualquer coisa, ela vai ter essa fontanela aqui mais aberta e aprofundada quando ela tem alguma coisa, assim, alguma patologia, algo que não esteja de acordo, né? Uma desidratação até mesmo pode abaixar a fontanela da criança. Ok? Então, no caso do DVP, que é a drenagem pelo peritônio, a drenagem ventricular pelo peritônio, como assim, professor? Ele coloca o catéter por dentro e aí esse líquido vai saindo aos poucos lá no peritônio, o rim vai absorver e vai mandar esse líquido pela urina. 2 processos para eliminar o excesso de líquido encéfalo-raquidiano, ok? As complicações pós-operatórias. É interessante a gente saber as complicações para que a gente possa prestar uma assistência de enfermagem adequada. Então, obstrução do catéter de drenagem, isso pode acontecer. Então, se você observa que não está drenando no coletor, na bolsinha do sistema fechado, é algo que você tem que sinalizar. Infecção na inserção do catéter, então ali quando sai o DVE, ali se a gente não limpa, faz uma asepsia, começa a observar se a inserção está limpa e seca, ou se está com hiperemia local, ou se está com secreção, isso tudo tem que ser comunicado, tá? Excesso ou diminuição da drenagem por desnível, tá? Então, se a gente não manter o nível conforme prescrição médica, o que vai acontecer? Ou vai drenar mais ou a menos.
isso vai prejudicar o paciente grandemente. Então, por isso que é uma assistência prestada. E prestem atenção no que a professora está falando. É a monitorização que o técnico vai fazer. O técnico ele não vai no centro cirúrgico, ele não vai instalar o catéter, esse é o cirurgião que vai fazer. Muitos hospitais no protocolo, quem faz o curativo é a enfermeira, depende do protocolo do hospital, ok? Agora, a nivelação, quem vai ficar ali com o paciente? Quem que vai ficar de cabeceira do paciente dando assistência 24 horas? O técnico de enfermagem. Então, essa nivelação do DBE é uma assistência específica do técnico de enfermagem. Mais um motivo que eu tenho que passar para vocês esse conteúdo importante de paciente crítico, tá bom? E o deslocamento acidental do catéter de drenagem. Foi dar banho no paciente, banho no leito. Quando você vai dar banho no paciente, você virou o paciente, você tem que manter o catéter no mesmo nível. Você tem que tomar o cuidado com o catéter, no nível que está prescrito, né? Então, aquela coisa, virou abruptamente, o paciente levantou a cabeça, pode acontecer também. Então, é um paciente que tem que ser monitorizado, tá? E esse catéter deslocar, tá bom? Bom, eu termino aqui esse vídeo de hidrocefalia, espero que vocês tenham entendido, ok? E a gente vai se falando, lembre-se que hoje tem uma live às 20 horas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, eu já retorno com outro procedimento para vocês. Beijo!